Caras alunas e caros alunos, nessa aula nós vamos dar início a uma sequência de aulas que vai se ocupar em discutir as principais funções do sistema endócrino. Especialmente nessa aula nós vamos ver os aspectos anatomofuncionais do sistema endócrino e eixo hipotálamo-hipófise. Então, nessa sequência de aulas, a gente vai procurar compreender de que forma a liberação de algumas substâncias específicas por células específicas, essas substâncias então caem na corrente sanguínea, são levadas, transportadas até células distantes, onde vão exercer suas funções, onde vão ter ações específicas. Essas moléculas químicas são os hormônios. E essas células que produzem essas substâncias químicas, que são sinalizadores, são células endócrinas, Então, essas respostas provocadas pela ação dessas moléculas sinalizadores nas células-alvo, que estão distantes das células que secretaram essas substâncias, vão vão ser responsáveis por um conjunto de respostas do organismo em função de alterações ou do meio interno ou do meio ambiente, E essas respostas também, essas ações desses mediadores químicos, são responsáveis por alguns comportamentos do organismo humano. Então, o sistema endócrino é um sistema integrador e de controle de respostas e de comportamentos. Isso, um sistema ser integrador e controlador, deve ser familiar para vocês já, porque vocês já estudaram um sistema cujas principais funções são exatamente essas. São funções integradoras e de controle do organismo humano. Esse sistema é o sistema nervoso central. E de maneira muito semelhante e coordenados até, esses dois sistemas, o sistema endócrino e o sistema nervoso, atuam então eliciando, coordenando essas respostas e essa gama de comportamento do organismo que vão direta ou indiretamente contribuir para a manutenção da homeostase. É claro, e vocês já viram isso algumas vezes, que esses dois sistemas, o sistema nervoso e o sistema endócrino, eles têm algumas diferenças. E as principais diferenças entre esses dois sistemas é o fato de que a liberação de neurotransmissores pelo sistema nervoso central, ele é responsável por eliciar respostas, só que essas respostas elas são rápidas, portanto, duração mais curta. Enquanto que as respostas coordenadas, eliciadas pela liberação de hormônios na corrente sanguínea, pelas células endócrinas, elas coordenam, elas eliciam respostas mais lentas, entretanto com uma duração mais prolongada. Tudo bem? Bom, esses mensageiros químicos responsáveis por eliciar, por provocar essas funções nas células que determinam uma resposta, elas são classificadas de acordo com o local de sua secreção e a célula-alvo. Então, como a gente já comentou, no caso dos hormônios, a liberação pelas células endócrinas dessa substância química na corrente sanguínea faz com que ela seja transportada e tenha a célula-alvo distante da célula que secretou esse hormônio. É claro que a célula-alvo necessita de um receptor específico para essa substância, então ele vai ter uma ação sistêmica, mas essa ação sistêmica ela vai acontecer em células que possuem esse receptor. Em células que não têm um receptor específico para esse hormônio, a gente não observa uma resposta da célula em função da ação desse sinalizador químico. No sistema nervoso, vocês já viram então que o neurônio libera neurotransmissores próximo à célula-alvo. Acontece que esse prolongamento do neurônio, esse axônio, pode ser bastante longo, bastante longo, o que faz com que essas duas comunicações sejam classificadas como uma comunicação à distância. No meio do caminho entre essas duas, nós temos alguns neurônios que liberam sinalizadores químicos que não vão participar de uma sinapse, mas vão, na verdade, também ganhar a circulação, o sangue, serão transportados e também terão ação, terão efeito em células à distância, células, é claro, que possuem receptores específicos para essa substância química. Nesse caso, a gente chama essa molécula química de neurohormônio, porque é produzido por um neurônio, mas tem ação em uma célula distante da célula que secretou essa substância.
Acontece que é importante a gente lembrar também que essas comunicações químicas, né, esses mensageiros, eles também são responsáveis pela comunicação local, não só pela comunicação à distância. E na comunicação local, a gente pode identificar o que a gente já comentou em algumas aulas anteriores, as junções comunicantes, que são aquelas proteínas que conectam os citoplasmas de células vizinhas, fazendo com que essas moléculas sinalizadoras passem através desses canais que se formam entre essas células, né? Podem ser íons, por exemplo, né? Isso é bastante comum nas células, por exemplo, do músculo cardíaco, né, do coração, em alguns lugares do sistema nervoso central, na musculatura lisa também uterina. Tudo isso faz com que essas regiões, como essa sinalização ela é muito mais rápida, isso faz com que essas regiões, essas estruturas, consigam ser acionadas de maneira conjunta. Então, elas funcionam como um sincício, o que é extremamente vantajoso para as funções que cada estrutura realiza, né? A gente também tem uma comunicação local que a gente chama de autócrina, quando uma célula secreta uma substância e essa substância encontra receptores para ela na própria célula. Então, é uma comunicação local também bastante importante do nosso organismo, a gente chama de autócrina. E, de maneira bastante semelhante, a gente tem a parácrina, quando a célula secreta uma substância química, um sinalizador químico, e esse sinalizador encontra receptor específico para ele nas células vizinhas, caracterizando como uma comunicação celular parácrina. Muito bem. E quando a gente olha para os hormônios, a gente consegue destacar algumas funções gerais mais importantes, né? Quais são elas? Já falei para vocês que a participação dos hormônios no controle de respostas é extremamente importante para a manutenção da homeostasia. Então, a manutenção do meio interno. A produção, utilização e estoque de energia também é coordenada pelas ações hormonais. O crescimento e desenvolvimento, né, ao longo de toda a vida, são coordenados pelos hormônios. É importante a gente lembrar que até mesmo o crescimento intrauterino, ou até mesmo a concepção, né, a fecundação, também é aí coordenada pela ação hormonal. E a reprodução de maneira geral, né? Todas as fases da reprodução, desde o comportamento sexual, o ato sexual, a fecundação, o controle do ciclo fértil da mulher, o desenvolvimento de uma possível gestação, o parto e até o pós-parto envolvendo a lactação. Nós vamos ter uma sequência de aulas, as últimas aulas, que vão se ocupar em discutir principalmente de que forma os hormônios se relacionam com a reprodução humana. Bom, algumas questões são interessantes que sejam feitas quando a gente tenta compreender um hormônio, né? Que questões são essas que a gente pode fazer quando a gente quer estudar um hormônio? Qual é a glândula ou célula secretora responsável por sua síntese, né, e secreção? Como se dá a sua síntese nessa célula? De que forma ele é construído? Dentro disso, qual é a classificação química? Ele é derivado de uma proteína ou ele é derivado de um colesterol, fazendo com que ele seja um hormônio esteroide, por exemplo? Como ele é transportado pelo sangue? Ele vai livre ou ele é transportado por proteínas específicas? Qual é a sua célula-alvo? Ou quais são as suas células-alvos? Quais são aquelas células que possuem os receptores específicos para esse hormônio? Nessa célula, quais são os efeitos que ele vai causar? De que forma ele vai realizar essa ação? Qual é o mecanismo de ação? Importantíssimo, como se dá o controle de sua secreção? E, por fim, qual é a meia-vida? Quanto tempo ele permanece no organismo, né? Rigorosamente, quanto tempo metade da concentração desse hormônio demora para ser eliminado do organismo, que é o que determina a meia-vida desse hormônio. Nesse esquema, tem bastante coisa, mas eu queria destacar para vocês, a gente consegue identificar aqui algumas das principais localizações onde os nossos diversos hormônios são secretados, produzidos e secretados, né? Então, eles podem ser secretados por glândulas clássicas ou por células específicas em diferentes tecidos do nosso corpo. As glândulas clássicas são a adenohipófise, tireoide, paratireoide, timo, pâncreas, suprarrenal, né, o córtex e a medula da suprarrenal,
E as gônadas, testículos e ovários. A gente vai passear por algumas dessas glândulas ao longo dessas próximas 4 aulas, né? Alguns aspectos do pâncreas vocês já viram, vocês já estudaram insulina e glucagon nas aulas anteriores, né? O papel da insulina e glucagon em diversos tecidos, em diversas células do nosso organismo, né? Então, ao longo das próximas aulas, a gente vai olhar, por exemplo, os hormônios tireoidianos e a ação dele nos vários tecidos, os hormônios dos testículos e dos ovários no controle da reprodução humana, enfim, nós vamos passear aqui por alguns desses hormônios e dessas glândulas nas próximas aulas. Muito bem, esses hormônios, então, como eu já adiantei para vocês, eles possuem uma classificação química, né? De acordo com o tipo de molécula precursora para esse hormônio. Então, ele pode ser ou um hormônio proteico, formado por aminoácidos, pequenos peptídeos e até mesmo grandes proteínas, ou um hormônio esteroide, derivado do colesterol. Nesses 2 quadros estão identificados os principais hormônios proteicos, né? Então, aqui a gente vê uma lista de hormônios peptídicos, né? Então, a gente tem o glucagon, que vocês também já viram nas aulas anteriores, que participa do controle da glicose sanguínea, né? A gente vai ver nas próximas aulas o hormônio de crescimento, a calcitonina, a ocitocina, paratormônio, enfim, nós estudaremos alguns desses hormônios peptídicos. Os amínicos, né, que são formados por aminoácidos, a adrenalina, a dopamina, a noradrenalina e os hormônios tireoidianos, que nós veremos em breve também. E aqui nesse segundo quadro, a gente tem os principais hormônios derivados do colesterol. A aldosterona, que vocês já viram nas aulas anteriores, discutindo o papel da aldosterona no controle da osmolaridade, do volume sanguíneo, né? A ação da aldosterona nos rins. O cortisol, nós veremos em aulas futuras, estradiol, progesterona e testosterona. Bom, esses hormônios, a gente já destacou anteriormente, também se ligam a receptores específicos. E esses receptores, eles podem estar localizados ou no citoplasma e no núcleo da célula. A esses receptores a gente dá o nome de receptores intracelulares. No caso desses receptores, as moléculas sinalizadoras que se ligam a ele precisam atravessar a membrana celular, que é uma membrana formada por lipídios, é uma bicamada lipídica. Isso faz com que esse hormônio tenha que ter afinidade com os lipídios. A gente chama esses hormônios de hormônios lipofílicos. Quem vocês acham que serão os hormônios lipofílicos? Aqueles derivados do colesterol ou aqueles proteicos? Claro que são os derivados do colesterol, que têm a afinidade por esses lipídios e então atravessam tranquilamente a membrana que é formada por uma bicamada lipídica da célula e consegue então alcançar os receptores citoplasmáticos ou até mesmo os receptores nucleares. Por outro lado, nós temos outros tipos de receptores localizados na superfície externa da membrana celular. A esses receptores são ligados moléculas sinalizadoras, hormônios, normalmente que não conseguem atravessar a membrana celular. Então, geralmente são hormônios lipofóbicos, né, que não têm afinidade com os lipídios, ou então hidrofílicos, possuem afinidade pela água. E esses são geralmente os hormônios proteicos, que se ligam a esses receptores de superfície. A gente chama esses receptores de membrana. É importante lembrar que tanto os receptores intracelulares como os receptores de membrana possuem uma especificidade alta para a ligação desses hormônios, ou seja, não é qualquer hormônio que, atravessando a membrana, se liga aos receptores citoplasmáticos nucleares, né? Esses hormônios se ligam em receptores extremamente específicos a ele, de uma forma análoga a uma chave, a uma fechadura. Não é qualquer chave que abre qualquer fechadura, precisa ser uma chave específica para aquela fechadura. Então, o grau de especificidade para essa ligação entre essas moléculas químicas, os hormônios e os seus respectivos receptores é muito alta.
Muito bem. Depois que esses hormônios se ligam, então, aos seus receptores específicos, eles, através de diferentes mecanismos de ação, vão ter algumas ações nas células-alvos. Que ações são essas? Ele pode controlar a velocidade das reações enzimáticas, o transporte de moléculas através da membrana, ou então a expressão gênica de síntese proteica de diversas proteínas. E essas proteínas, então, por sua vez, podem, na maioria das vezes, desenvolver o papel que é destinado ao hormônio. É muito importante lembrar que um mesmo hormônio pode ter diferentes efeitos em diferentes tecidos ou em diferentes estágios do desenvolvimento de um determinado organismo. Então, um hormônio não exerce a mesma função em todo o organismo. Ele tem efeitos diferentes, ele pode ter em diferentes tecidos. Ou o mesmo hormônio, no início, no desenvolvimento intrauterino, ele tem efeitos diferentes, ele aciona mecanismos diferentes daqueles que ele vai acionar ao longo da vida do indivíduo. E por que isso é possível? Isso é possível em função do que determina o efeito do hormônio ser o seu receptor. E mais do que isso, a via de transdução que está acoplada a esse receptor. Quais são os eventos, os eventos intracelulares que essa ligação vai causar, né? Bom, o controle da liberação hormonal se dá pelo sistema nervoso, por alterações químicas do sangue ou até mesmo por próprios hormônios, um hormônio controlando o outro. E essas três formas de controle da liberação hormonal se dá por mecanismos de retroalimentação, principalmente de retroalimentação negativa. Vocês já viram alguns desses mecanismos em aulas anteriores. Um importante exemplo, um importante local de controle de liberação hormonal é o eixo hipotálamo-hipófise. Vocês também já viram o hipotálamo algumas vezes ao longo dessas aulas, né? O hipotálamo é uma estrutura do sistema nervoso central localizada na base do encéfalo, que se liga, então, à hipófise, que é uma glândula clássica do sistema endócrino, através de um feixe denominado de infundíbulo. A hipófise ela é dividida em uma porção anterior, que a gente também chama de adenohipófise, e uma porção posterior, que nós também podemos chamar de neurohipófise. Nessa imagem, a gente tem uma fotografia, a gente identifica as mesmas estruturas, né? Então, a gente tem o hipotálamo, o infundíbulo, a hipófise anterior e a hipófise posterior. Eu chamo a atenção de vocês aqui para vocês começarem a identificar como é diferente o aspecto da hipófise anterior e da hipófise posterior. Daqui a pouco vocês já vão compreender de onde vem essa diferença histológica entre essas duas estruturas. E nessa figura aqui ao lado, nessa foto desse corte, eu quero só mostrar para vocês terem uma noção da proporção de tamanho. Então, aqui nesse asterisco vermelho é a localização do hipotálamo e aqui da hipófise que está em um sulco do osso craniano, né? Então, na verdade, o hipotálamo ele é uma estrutura pequena, ele tem menos de 1% da massa encefálica, só que sua importância é quase que inversamente proporcional ao seu tamanho, né? Vocês já viram que ele está envolvido na integração e ele coordena respostas diversas do organismo humano. O hipotálamo, então, nessa imagem a gente consegue ver, ele é uma estrutura formada por diferentes núcleos, né, que estão envolvidos desde o controle da sede, da fome, da saciedade, da temperatura, pressão arterial, enfim, diversas respostas do organismo são em função da integração das várias aferências hipotalâmicas e da coordenação dessa estrutura para outras áreas do organismo. E uma dessas estruturas é a hipófise, né? O hipotálamo, então, ele projeta axônios para a hipófise, controlando a liberação de alguns hormônios hipofisários específicos. A hipófise, eu já adiantei para vocês, tem uma diferença muito grande entre a hipófise anterior e a hipófise posterior. Isso se dá em função da origem embrionária dessas duas porções da hipófise ser diferente. A hipófise posterior ou neurohipófise, ela é derivada do tecido neural.
Então, ela é derivada do assoalho do diencéfalo, enquanto a hipófise anterior, ou a adenohipófise, ela é derivada do teto da cavidade bucal. Então, são tecidos embriológicos completamente diferentes. Ela se despreende, né, a adenohipófise se despreende desse tecido, formando, então, a porção anterior da hipófise. E a neurohipófise é uma continuação do tecido neural. Isso dá a elas uma característica histológica muito diferente. Enquanto a hipófise anterior possui células endócrinas, ou seja, células específicas que possuem maquinaria necessária para síntese e secreção de vários hormônios que a gente vai estudar ao longo dessas aulas, a neurohipófise, na verdade, ela é formada por tecido neural. É por isso que a neurohipófise ela recebe projeções de neurônios hipotalâmicos, que são esses neurônios em verde, eles se projetam diretamente para a hipófise posterior, que vai ter a responsabilidade apenas de secretar, de liberar esses hormônios, mas não de produzi-los. Eles são produzidos pelos corpos dos neurônios localizados no hipotálamo, que se projetam então para a hipófise posterior e lá eles são secretados diretamente nos capilares da hipófise posterior e ganham, então, a circulação sistêmica. Aqui a gente tem uma imagem mais ampliada para a gente entender melhor, por exemplo, de um único neurônio. É claro que são feixes de vários neurônios de núcleos hipotalâmicos específicos responsáveis por sintetizar, transportar e liberar aqui na neurohipófise. Que hormônios são esses? São dois hormônios principais. Principais não, são dois hormônios únicos, a ocitocina e a vasopressina. A ocitocina é um hormônio que tem como função clássica a contração da musculatura lisa, né? De onde? Das células mioepiteliais dos alvéolos das mamas, né? Promovendo então a ejeção do leite durante a lactação e também da musculatura lisa uterina. Então, durante o trabalho de parto, a contração dessa musculatura ela contribui bastante para o deslocamento do feto, né, durante o trabalho de parto. A vasopressina, vocês já viram em aulas anteriores, ela é responsável por controlar, junto com um mecanismo complexo, o controle hidroeletrolítico, né? Então, aumentar a reabsorção de água pelos néfros renais, aumentando a inserção daquelas aquaporinas, tudo bem? Só quero destacar para vocês que nos últimos anos a ocitocina vem sendo bastante estudada como sendo um neuromediador extremamente importante nas funções do sistema nervoso central, envolvendo a formação de vínculo, principalmente de vínculo materno, de vínculo social também. Então, ela vem sendo chamada como o hormônio do amor e da confiança, entre várias outras coisas, modulando e coordenando alguns aspectos da sensibilidade, como a sensibilidade da dor, entre outras coisas. Bom, a relação do hipotálamo com a adenohipófise se dá por meio de um sistema extremamente importante que a gente chama de sistema porta-hipofisário. Do que se trata esse sistema porta-hipofisário? Os hormônios produzidos pelos neurônios hipotalâmicos, que são esses neurônios identificados em roxo aqui, no caso, são liberados em capilares, em uma rede de capilares localizada perto do infundíbulo. Esses capilares, esse hormônio secretado, liberado aqui nesses capilares, ele é direcionado diretamente para a hipófise anterior, para os capilares da hipófise anterior, por meio de um conjunto de vasos que a gente chama de vasos portais, que formam, na verdade, esse sistema porta-hipofisário. Então, esses hormônios produzidos e secretados por esses neurônios hipotalâmicos, aqui nessa primeira rede de capilar, e depois direcionados diretamente para a rede de capilar da hipófise anterior, faz com que esse arranjo otimiza o transporte desses hormônios, não sendo necessário que esses hormônios caiam na circulação sistêmica, né, e percorram todo o trajeto até chegar na hipófise anterior. Então, você otimiza o tempo e a quantidade de síntese e secreção
desses hormônios, que vão diretamente para a hipófise anterior. Bom, dessa forma, os hormônios hipotalâmicos, né, que são liberados lá pelo sistema porta na hipófise, eles controlam a liberação de alguns outros hormônios pela hipófise anterior. E esses outros hormônios hipofisários, por sua vez, podem controlar a produção de outros hormônios por diversas glândulas clássicas endócrinas. E esses, sim, terão ação no seu tecido-alvo, né? Então, esse controle da secreção hormonal do eixo hipotálamo-hipófise, ele é importante e ele também se dá um controle de retroalimentação negativa em cima desse eixo. Por quê? Porque esse hormônio, esse terceiro hormônio liberado por essa glândula endócrina, pode controlar a liberação dos hormônios que estimularam a liberação dele mesmo, né? Por meio dessa alça de retroalimentação negativa. Isso fica mais fácil da gente visualizar nesse último slide, onde a gente pode ver essa sequência envolvendo diferentes glândulas, né? Então, a gente tem, por exemplo, a glândula tireoide, ela que libera os hormônios tireoidianos, ela é estimulada por um hormônio proveniente da hipófise anterior, que é o TSH, que, por sua vez, é estimulado por um outro hormônio proveniente do hipotálamo. Então, nós vamos sempre ter esse arranjo de controle, né, em vários eixos, hipotálamo, hipófise, glândula específica. Então, a gente tem novamente esse arranjo entre o hipotálamo liberando o hormônio liberador de corticotrofina, que estimula a hipófise a liberar adrenocorticotrófico, que estimula a adrenal a liberar, por exemplo, o cortisol. Aqui nós temos, por exemplo, um hormônio inibidor e um hormônio liberador do hormônio de crescimento, que pode ou já ter ação direta em vários tecidos, a gente vai ver na próxima aula, ou indiretamente ele pode também estimular a liberação das somatomedinas, que são as IGFs. E por fim aqui a gente tem um hormônio hipotalâmico, que é o hormônio liberador de gonadotrofina, que estimula a hipófise anterior a liberar as gonadotrofinas, FSH e LH, que estimula as gônadas, ovários e testículos, a liberar os seus hormônios específicos, né? Andrógeno, testosterona, estrógeno e progesterona, que terão ação, então, nas suas células-alvo específicas. Então, esse cenário vai ser várias vezes ao longo dessas próximas aulas, retomado e detalhado para a gente compreender de maneira geral como o sistema endócrino participa do controle da homeostase do organismo humano. Tudo bem? Era isso, até a próxima aula. Obrigada.